1816, o Congresso americano aprovou um projeto permitindo, novamente, um banco central que era controlado pelos Rothschild, lhe dando, novamente, o controle da emissão do dinheiro americano. Foi chamado de o segundo Banco dos Estados Unidos, e recebeu 20 anos de duração de contrato. A Guerra Britânica contra os Estados Unidos, porém, acabou com a morte de milhares de soldados britânicos e americanos, mas os Rothschild pegaram de volta o Banco Central. 1818, após a fragorosa derrota em Waterloo, os franceses lutaram para se colocar em pé financeiramente outra vez. Em 1817, eles negociaram um empréstimo substancial da prestigiosa casa bancária de Overend e dos bem conhecidos banqueiros Baring Brothers, de Londres, que por sinal, eram concorrentes dos Rothschild. No ano seguinte, o governo francês precisou novamente de outro empréstimo, como os títulos emitidos em 1817 com a ajuda dos bancos Overend e Baring Brothers, estavam aumentando de valor no mercado de Paris e em outros centros financeiros europeus. Parecia certo que o governo francês continuaria usando os serviços dessas duas distintas casas bancárias. Isto não agradou em nada aos Rothschild, que procuraram por todos os meios possíveis convencer o governo a deixar os negócios, mas foi em vão. Uma peça importante do armamento no arsenal dos Rothschild, que os franceses ignoraram ou negligenciaram, era a esperteza, sem paralelos no uso e na manipulação do dinheiro. Em 5 de novembro de 1818 aconteceu um imprevisto. O valor das obrigações do governo francês, que havia cessado de aumentar durante um ano, começou de repente a cair sem parar. A cada dia o declínio no valor se tornava mais acentuado. Depois de um breve espaço de tempo, outros títulos do governo também começaram a sofrer uma perda no valor. A atmosfera entre os palacianos de Luís XVIII tornou-se tensa. Aristocratas, com a cara severa, começaram a se preocupar com o futuro do país. Eles esperavam pelo melhor, mas temiam o pior. Os únicos a não estarem aflitos, e até mesmo se rindo, foram os irmãos Rothschild, Carl e Jacob. Estes haviam comprado, em outubro de 1818, uma enorme quantidade de obrigações, que são títulos de crédito, que conferem ao seu titular o direito de receber periodicamente juros, e numa determinada data, o reembolso do capital mutuado, do governo francês. Eles tinham comprado uma grande quantidade de obrigações do governo francês, graças ao auxílio de seus agentes e de suas reservas ilimitadas, obrigações estas emitidas por seus rivais, os bancos Overend e Baring Brothers. O valor das obrigações tinha, portanto, aumentado. Mas em 5 de novembro de 1818, eles passaram a inundar com inúmeras obrigações o mercado livre das principais praças comerciais da Europa, o que provocou pânico, entre aspas, no mercado. A situação mudou em um só golpe, e os Rothschild tornaram-se o número 1, entre aspas, na França. Eles beneficiaram-se com toda a atenção da corte francesa, até além do domínio das finanças. Os golpes financeiros executados pelos Rothschild, na Inglaterra em 1815, e na França 3 anos mais tarde, são apenas 2 dos muitos que eles realizaram pelo mundo afora ao longo dos anos. Entretanto, houve uma grande mudança nas táticas usadas para tosquear o público. De serem descaradamente abertos em seu uso e exploração dos povos e países, os Rothschild se afastaram do foco da atenção pública e agora operam por meio e por trás de uma ampla variedade de frentes. A abordagem moderna, entre aspas, deles é explicada pelo biógrafo Frederick Morton.
Em toda sua longa história, os Rothschild esforçaram-se para criar uma impressão de que operam dentro da estrutura da democracia, entre aspas. Essa postura é planejada para enganar e levar as pessoas para longe do fato de que o objetivo real deles é a eliminação de toda a concorrência e a criação de um monopólio em escala mundial. Escondendo-se atrás de inúmeras frentes, eles fazem um trabalho genial de dissimulação. Neste mesmo ano, os Rothschild emprestaram 5 milhões de libras ao governo da Prússia. 1821, Karl, o quarto irmão dos Rothschild, estabeleceu um ramo dos negócios da família em Nápoles, na Itália. Karl fez muitos negócios com o Papa Gregório XVI, do Vaticano, que concedeu a ele uma medalha da Sagrada, entre aspas, Ordem Militar Constantiniana de São Jorge, em uma cerimônia. Também onde quer que o Papa tenha recebido Karl, ele recebeu permissão para beijar a mão do Papa, em vez de seu pé, como era costumeiro na época, algo que gerou uma grande controvérsia no mundo católico, e também mostrou a extensão do poder de Karl sobre o Vaticano. 1822, o imperador Francis I da Áustria fez dos 5 irmãos Rothschild barões. Neithameyer Rothschild escolheu não receber tal título, pedindo para permanecer como simples senhor Rothschild, entre aspas. Neste mesmo ano, adotou-se um brasão que ainda hoje é usado pela família, com o famoso emblema das 5 flechas, simbolizando a unidade dos irmãos, junto com o escudo vermelho, ao centro, do qual deriva o nome da família. O brasão de armas foi complementado pelo lema Concordia, Integritas, Industria, que significa união, honestidade e indústria. É interessante notar que eles colocaram um simples escudo vermelho no centro deste brasão de armas, para tentar fazer referência a ele como a origem do nome Rothschild, que significa escudo vermelho. Mas o significado original usado, como já é dito em vídeos anteriores, é o hexagrama vermelho, que também é chamado de estrela de Davi, e no hebraico é Magen David, que na tradução literalmente é escudo de Davi. O mesmo símbolo que foi colocado na bandeira do Estado sionista de Israel. Por que será que eles ocultaram o hexagrama vermelho, ou selo de Salomão, de ser o verdadeiro significado do nome? Mas na verdade, o hexagrama nefasto não foi abandonado neste brasão. Observem. Em 1832, o presidente Andrew Jackson, o 7º presidente dos Estados Unidos, de 1829 a 1837, concorre à campanha para seu segundo mandato no poder sob o slogan Jackson e nenhum banco. Isto em referência ao seu plano de que o controle do sistema do dinheiro ficasse sob o controle do governo americano, tirando do domínio privado. 1833, em 10 de setembro deste ano, Jackson retirou todos os fundos federais do segundo Banco dos Estados Unidos, redistribuindo-os para vários bancos estaduais, que eram popularmente conhecidos como Pet Banks. Além disso, ele anunciou que não seriam aceitos depósitos no banco. Depois de 1º de outubro, temporariamente, Jackson conseguiu destruir o banco. Sua carta patente oficialmente expirou em 1836. Embora Nicholas Biddle fosse presidente do segundo Banco dos Estados Unidos, era bem sabido que o barão James de Rothschild, de Paris, era o principal investidor deste banco central.
O segundo banco dos Estados Unidos acabou tornando-se uma corporação privada em 1836, sob a lei da Comunidade da Pensilvânia. Uma escassez de moeda forte se seguiu, causando o Pânico de 1837, e durando aproximadamente 7 anos. Este foi o Pânico de 1837. As pessoas cresciam freneticamente e voavam para os bancos a fim de recuperar qualquer espécie que restasse, mas o acidente já havia ocorrido. Bedoll reduziu os empréstimos bancários e, em poucos meses, 18 milhões de dólares foram perdidos. Cartoons foram publicados em jornais, muitas vezes contendo um monstro hediondo, o banco, como um dragão, ou uma hidra, atacando Jackson, pois essa depressão grave de 1837 se estendeu até 1844, causando um exagerado aumento da dívida nacional no seu primeiro ano. Também tinham caricaturas debochando de Jackson, o culpando pelas dificuldades da época. O presidente Jackson sabia o que eles estavam querendo e declarou: "Vocês são um covil de víboras e ladrões. Tenho a intenção de acabar com vocês e, pelo Deus eterno, vou acabar com vocês." 1834, Giuseppe Mazzini, membro da Carbonária, uma sociedade secreta com objetivos políticos e ideológicos, que fazia parte da maçonaria, é selecionado pelos Illuminati para dirigir seus programas revolucionários através do mundo, e ele serviu até morrer em 1872. Halten Sie für einen Augenblick inne und denken Sie drüber nach. Em 1835, em 30 de janeiro, um pintor, chamado Richard Lawrence, tentou matar o presidente americano, Andrew Jackson, usando uma pistola. No entanto, a arma mascou e Andrew Jackson começou a bater nele com a bengala. No processo, Lawrence pegou outra pistola que também falhou. As pistolas podem ter falhado por causa da umidade do ar naquele dia, ou outra causa. Lawrence foi preso e acusado, mas foi considerado insano. É falado que o presidente Andrew Jackson sabia que os Rothschild estavam por trás da tentativa de assassinato, e que Richard Lawrence disse que foram pessoas poderosas na Europa que o contrataram, e que lhe foi prometido proteção caso cooperasse. No final das contas, Lawrence foi declarado inocente por motivos de insanidade mental.
No livro Lincoln, Davis and Buffy, do autor Troy Cowan, é registrado na página 76, um trecho de um editorial no Times de Londres em 1865, bem suspeito, mostrando como os banqueiros europeus gostavam de escravizar todos ao seu redor. Se a República Norte-Americana fosse capaz de produzir seu próprio dinheiro sem tomar empréstimos de banqueiros europeus, estaria livre da dívida externa. Ela se tornaria próspera e independente. Esse governo deve ser destruído ou destruirá toda a monarquia do mundo. Relembrando que Andrew Jackson reduziu a dívida americana a quase zero na sua época, e trazendo temporária prosperidade ao país, ao boicotar o segundo Banco dos Estados Unidos. Mas, sem o segundo Banco dos Estados Unidos, os bancos estaduais relaxaram seus padrões para emprestar, deixando as reservas em níveis inseguros. Na esperança de deter a inflação e a especulação de terras públicas, Andrew Jackson e seu secretário do Tesouro, Levi Woodbury, emitiram uma circular de espécie em 11 de julho de 1836. Essa circular foi um tipo de ordem executiva presidencial, que obrigava os bancos e outras entidades que recebiam dinheiro público a aceitarem apenas moedas de ouro e prata como pagamento de terras públicas, a partir de 15 de agosto de 1836. Em vez dos resultados positivos esperados, a circular causou o fim de um período de prosperidade econômica, gerando pânico que levou a população a acumular dinheiro em casa. Sem dinheiro circulando, os bancos e comerciantes começaram a ter problemas financeiros e não demorou muito para que os efeitos da decisão de Andrew Jackson fossem sentidos em todo o país, à medida que os bancos e empresas fechavam e uma depressão financeira surgia. Algo que passa muito batido em meio de teorias conspiratórias é o endeusamento de Andrew Jackson, pelo fato dele ter boicotado o segundo Banco dos Estados Unidos. Mas devemos lembrar que ele era maçom. Ele era da Harmony Lodge número 1, Nashville, Tennessee, membro honorário da Loja Federal número 1, em Washington, D.C., e da Jackson Lodge número 1, em Tallahassee, capital da Flórida. Ele serviu como grão-mestre maçom, no Tennessee, e que por mais que ele tivesse de tretinha com os Rothschild, aparentemente, ele era cliente deles. Observe o que consta no site dos próprios Rothschild. Andrew Jackson, nascido em 1767 e falecido em 1845, presidente dos Estados Unidos, entre os anos de 1829 e 1837. Nathan Meyer Rothschild, nascido em 1777, falecido em 1836, fundador da Casa de Londres, colecionou retratos de chefes de Estado, para os quais ele era agente financeiro. Um retrato de Andrew Jackson por Ari E. W. Real, que agora está no banco em Newport, foi um presente para Nathan Rothschild, em 1836 e chegou a Newport apenas 8 dias antes de Nathan morrer em Frankfurt. De 1834 a 1843, Nathan Meyer Rothschild atuou como banqueiro do governo dos Estados Unidos, na Europa. Repare que é o site deles, dos Rothschild, e este segmento do site aborda os clientes, isso mesmo, dos Rothschild. Ou seja, Andrew Jackson, além de grão-mestre maçom, era um cliente financeiro dos Rothschild. Será que toda essa ação de Andrew Jackson foi um false flag? Seria-lhe uma oposição controlada? Pois agora sabemos que ele trabalhava para o sistema, e depois dele boicotar o segundo Banco dos Estados Unidos, logo após veio o Grande Pânico de 1837.
Os Estados Unidos novamente se acumularam com tantas dívidas que novamente em 1913 foi criado o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, com o argumento de ser uma solução. Mas na verdade este sistema ajudou e muito a fazer com que os Estados Unidos tenham a maior dívida externa do mundo. Os Rothschild não dão ponto sem nó. Os Rothschild, neste ano também adquiriram os direitos sobre as minas de mercúrio, em Almadén, na Espanha. Anos antes uma das firmas familiares dos Rothschild havia comprado anteriormente a mina de mercúrio em Idricha, na atual Eslovênia. Na época, essa foi a maior concessão do mundo e, como o mercúrio é um componente vital na refinação de ouro ou prata, este deu aos Rothschild um monopólio total nessa área. Em 1836. Este foi o ano em que o alvará do segundo Banco dos Estados Unidos não foi renovado, e ele perdeu sua autoridade para ser o Banco Central dos Estados Unidos, apesar da instituição financeira ter se tornado um banco estatal sob as leis da Pensilvânia, e ter funcionado por mais 5 anos. Neste ano, Nathan Meyer Rothschild morreu e o controle de seu banco, N.M. Rothschild & Sons, foi passado para seu filho mais velho, Lionel de Rothschild, que assumiu como sócio sênior, sob seus 3 irmãos. Os negócios continuaram de forma constante e a lista de clientes do banco cresceu, e os empréstimos ferroviários tornaram-se uma característica forte. 1837, os Rothschild enviaram seu agente, o judeu Auguste Belmont, aos Estados Unidos, para supervisionar os interesses financeiros dos Rothschild nos Estados Unidos.
No momento do pânico que começou em 1837, durando 7 anos. 1840, os Rothschild têm mais um envolvimento no Banco da Inglaterra, passam a ser os seus corretores de ouro. 1843, Salomon Rothschild comprou a fundição de Witkowice. Salomon também fundou a United Coal Mines of Witkowice e a Companhia Austro-Húngara de Alto Forno. Esses locais foram potências essenciais necessárias para abastecer o crescimento industrial, a crescente demanda por ferro e aço, por ferrovias recentemente em desenvolvimento, levou a grande expansão na produção de aço. À medida que as encomendas aumentavam e a força de trabalho na área circundante cresceu, Witkowice tornou-se uma próspera cidade industrial. 1845, o governo francês concedeu o contrato para a primeira linha ferroviária importante a ser construída no país, para James de Rothschild, que seria sua Chemin de Fer Dinard, que foi uma empresa de transporte ferroviário criada em setembro de 1845, em Paris, França. Era propriedade dos Rothschild, entre outros sócios. Essa linha ferroviária funcionaria, inicialmente, entre Paris e Valenciennes, se juntaria às linhas austríacas construídas por seu irmão, Salomon, e se tornaria um sistema ferroviário europeu. O terminal de Paris Monumental, da Noir, foi uma prova dessa visão. James tornou-se um verdadeiro pioneiro dos transportes ferroviários europeus, construindo uma rede ferroviária complexa através de 10 países. 1847, Lionel de Rothschild foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Comuns britânica, como um dos 4 membros do parlamento para a circunscrição da cidade de Londres. Sua principal preocupação era integrar o tema da emancipação judaica na agenda liberal mais ampla da liberdade civil e religiosa. Durante toda a campanha, as pessoas sabiam que Lionel, se ele fosse eleito, enfrentaria o problema de ter que fazer um juramento sobre a Bíblia cristã, usando as palavras, a verdadeira fé de um cristão, literalmente. Assim que Lionel foi eleito, o conde John Russell apresentou a Lei de Deficiências Judaicas, que teria superado esse problema. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Comuns em fevereiro de 1848. No entanto, os lordes o rejeitaram em 1848 e 1849. Lionel foi reeleito em 1849, ganhando por uma maioria de 2-1. Em 25 de julho de 1850, houve uma reunião de eleitores na Taverna de Londres, que determinou que Lionel assumisse seu assento na Câmara. Lionel apareceu no dia seguinte. O funcionário subiu para oferecer o juramento. Lionel exigiu jurar sobre Tanar, conhecido como Antigo Testamento no mundo ocidental. Houve gritos de protesto dos bancos conservadores. Lionel foi convidado a se retirar, e foi o que ele fez. Ele reapareceu em 29 de julho de 1850 e cumpriu o juramento até a última cláusula, onde ele teria que jurar sobre a verdadeira fé de um cristão. Quando ele se retirou, eu omito estas palavras como não vinculativas à minha consciência, disse ele. Em 1851, outro projeto de lei foi boicotado pelos lordes e, em 1852, Lionel foi reeleito em Londres. Em cada ano, de 1853 a 1857, a Lei de Deficiências foi apresentada aos lordes e derrubada. Em 1857 Lionel foi reeleito, desta vez em segundo lugar na enquete. Desta vez, quando o projeto de lei foi novamente rejeitado, ele renunciou ao cargo, mas foi devolvido na subsequente eleição. Disraeli, que mais tarde se tornou o primeiro-ministro do Reino Unido, não queria que os lordes conservadores boicotassem a Lei de Deficiências Judaicas.
de Israel, tinha uma lei aprovada pelos comuns permitindo que cada casa do parlamento determinasse quais juramentos seus membros deveriam tomar. Isto foi acordado contra gosto pela Câmara dos Lordes, com uma minoria de conservadores juntando-se à oposição, para aprová-lo. Então, Lionel Rothschild finalmente tomou seu lugar em 1858 e tornou-se o primeiro parlamentar a professar a fé judaica, e permaneceu na casa até 1874. 1848, a esposa de Amschel Meyer Rothschild, o filho, Eva Hanau, morre. 1849, a esposa de Meyer Amschel Rothschild, o patriarca, Guttlich Napa, morre. 1850. Nesta década é iniciada a construção das casas senhoriais de Montemor, na Inglaterra, e de Ferrières, na França. Mais casas senhoriais dos Rothschild foram erguidas por todo o mundo, todas cheias de obras de arte. 1852. O Hospital de Fundação Rothschild é inaugurado em Paris. Para que não digam que nós do canal somos tendenciosos, estamos aí mostrando a realidade dos fatos. Que eles também fizeram boas obras, mas essas de nada valem para o Criador, quando são feitas para ativismo político, ganhar influências, e ser bem visto pelos homens. Os irmãos Rothschild, como eram do judaísmo, conheciam da tradição de tzedakah, oferta de justiça, o entendimento correto da palavra, que coloca expectativas em membros da comunidade, para trabalhar por justiça social, ajudando o próximo, mas conhecendo toda a caminhada dos Rothschild, e lembrando que eles são judeus. Me veio essas passagens da Bíblia na mente na hora. Este hospital foi estabelecido pelo barão, como ele gostava de ser chamado, James, de Rothschild. Os Rothschild eram assessores da realeza. A Casa de Londres oferecia conselhos financeiros discretos a vários clientes privados, muitos dos quais eram amigos pessoais. Os Rothschild forneceram o chocolate para a mesa do café da mãe da Rainha Vitória, a Duquesa de Kent, na década de 1820, e Lionel de Rothschild atuou como consultor financeiro privado do príncipe Albert. Durante a visita de férias às terras altas da Escócia, a Rainha Vitória e o príncipe Albert passaram a amar a paisagem e as pessoas, e decidiram comprar uma residência particular para períodos de férias particulares. O castelo de Balmoral, o local e a construção original foram comprados para a Rainha Vitória pelo príncipe Albert em 1852, com um empréstimo dos Rothschild, para variar, né? Tanto a Rainha Vitória quanto o príncipe Albert fizeram uso regular do serviço de correio Rothschild para sua correspondência no exterior, um serviço que a rainha descreveu como perfeitamente seguro e muito rápido. Neste ano também, os Rothschild adquiriram em San Rafael, no México, uma siderúrgica. Os Rothschild adquiriram esta siderúrgica com o apoio de seu agente, Nathaniel Davison. Mais tarde, a empresa se mostrou útil para a família, à medida que cresciam suas ambições como construtores e operadores de ferrovias. A família manteve o negócio até 1879. Em 1852, foi estabelecida pelos Rothschild a refinaria da Casa da Moeda Real Inglesa, Royal Mint. A aquisição da refinaria por Sir Anthony de Rothschild, nascido em 1810 da Era Comum,
e falecido no ano 1876. Em 1852, foi um passo importante no plano de tornar Rothschild um líder no comércio de barras de ouro em Londres. A oportunidade de obter o controle do processo de refino veio em 1848, quando um relatório da Comissão Real sobre a eficiência da Casa da Moeda Real Inglesa recomendou a separação dos processos de refino e de criação de moedas. A refinaria foi então oferecida em regime de arrendamento a particulares. Nos próximos 100 anos, a refinaria produziria barras de ouro, depois diversificando a produção de fios de cobre e produtos decorativos, e produzindo munições em 2 guerras mundiais. 1853, Nathaniel de Rothschild, cunhado de Jacob James Meyer Rothschild, comprou o Chateau Brahan-Mouton e as vinhas de Bordeaux de Mouton. Ele renomeou a propriedade como Chateau Mouton Rothschild. Depois de Nathaniel morrer em 1870, Mouton foi deixado em grande parte desacompanhado, até 1922, quando seu bisneto, Philippe, se interessou. Suas iniciativas de marketing arrojadas, mais notavelmente a comissão anual a um artista líder para produzir uma imagem para os rótulos de vinhos de Mouton, deram à propriedade uma posição internacional. 1854, morre Caroline Stern, esposa do Salomon Meyer Rothschild. 1855, no mesmo ano 3 dos filhos do patriarca Meyer Anschel Rothschild morrem: Anschel Meyer Rothschild, Salomon Meyer Rothschild e Kalman Meyer Rothschild.